fala sobre assédio moral com a doutora Patrícia Ávila, que é advogada. Doutora, um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigada. Já falei que esse ano foi muito bom ter te recebido aqui no nosso programa. Eu espero te receber muitos anos, que seja aí uma parceira, viu? Os seus esclarecimentos são excelentes pra gente. E começam a me surgir várias dúvidas. A doutora até falou aqui pra mim fora do ar que a gente vai tentar falar só de assédio moral, porque se abrisse pro sexual também, aí dava uma pauta muito grande, né? Um outro dia a gente fala sobre o sexual. Mas falando sobre assédio moral, até porque muitas vezes a gente confunde essa linha do que é o moral, de repente alguma coisa que foi dita, o que é o sexual. O que é exatamente assédio moral, doutora? É muito interessante o que você disse. É uma linha muito tênue. Às vezes você está diante de uma situação de dano moral somente, não de assédio moral. Assédio moral hoje é uma palavra que amedronta todos e traz assim danos não só para a vítima, como para a empresa. A gente está falando de assédio moral dentro da relação de trabalho, como para a própria sociedade também. Por quê? O assédio moral, ele é uma tortura psicológica repetida e prolongada na relação de trabalho, que traz um dano à personalidade. Então leva o profissional à primeira coisa, se isolar. Porque é tão repetido e vai causando dano psicológico naquela pessoa. Ela vai diminuir a produtividade dela. Consequentemente, ela entra num estágio de depressão. Para se ter uma ideia, o assédio moral ele começou a ser analisado na França, porque muitas pessoas estavam praticando suicídio e começaram a pesquisar que esses suicídios tinham muita relação dentro da relação de trabalho de grandes empresas. Então eles começaram a analisar e aí surgiu esse nome, assédio moral. A diferença do assédio moral pro dano moral em si, que a gente fala que é um ato. Então, por exemplo, é tão complexo o assunto, mas acho que por um exemplo vai ser mais fácil entender. Então, numa relação de trabalho, eu estou trabalhando, me colocam numa situação que a empresa diz que eu pratiquei um furto. E colocam no mural, já aconteceu, casos que nós participamos, colocou no mural informando que aquela pessoa praticou um furto. Ela não praticou um furto. Ali foi praticado um dano contra ela, foi só um ato. Então ali nós estamos falando em que pese a gente esteja também diante de uma prática criminosa, de calúnia, caso ela não tenha cometido o crime. Ali houve um dano moral. Então ela passou por um constrangimento, uma humilhação. Agora, se esse ato for prolongado, então digamos que o chefe dela começa sua mão lisa, por exemplo, e aquelas outras pessoas diariamente começam a tratá-la dessa forma. Aí do dano nós passamos para o assédio moral, que são os atos prolongados e repetidos, que isso vai causando também, não obstante aquele dano que ela sofreu, vai causando um dano psicológico àquela vítima, muito maior do que aquele ato único. Não que não seja, mas vai intensificando todos os problemas. Doutora, dadas as devidas proporções, eu quero fazer aqui uma pergunta, já vou englobar, por que isso acontece? E até tentar entender de quem para quem. Porque o que eu percebo em empresas, dadas as devidas proporções, segue uma lógica de raciocínio do que acontece na escola com bullying. Um pratica e os outros têm medo de serem os próximos, então eles acabam praticando também, que deixa aquele ali. Então o chefe é muito nervoso, deixa o fulano ser o saco de pancada. Ele grita com ele, fala com ele, dá bronca nele, e os outros ficam ou meio passivos ou às vezes até incentivam. Acontece isso também entre os adultos, não? Acontece, sim. O que nós percebemos, as maiores razões, e assim, a gente pode até similar o bullying com o assédio moral, né? Que é contínuo, né? Essa tortura psicológica, ela é contínua. Então, o que nós percebemos dentro de uma relação de trabalho, quando acontece um superior com o subordinado dele, normalmente eu quero que esse funcionário peça dispensa, mas eu não quero dispensá-lo para não pagar as verbas trabalhistas. Então, pressionar para ele pressionar. É uma das grandes razões. Outra razão também muito usual é querer aumentar a produtividade desse profissional, ou seja, colocando metas impossíveis de serem cumpridas. Caso ele não bata a meta, eu informo, olha, se você não bater meta, você vai perder seu emprego. Ou já participamos de casos
que numa empresa, por exemplo, de telemarketing, não bate meta, eles compraram um mico de verdade e colocaram nas costas. Então, aquele profissional que não batia meta, você é o mico da semana. Então, ele era obrigado a trabalhar com mico aqui nas costas. Então, nós percebemos isso. Outras razões também, se acontece o assédio moral entre pessoas do mesmo patamar, que a gente chama de assédio moral horizontal, que são entre colegas, né? Mesmo nível dentro da empresa, quando os dois estão disputando uma vaga. Então, você percebe nitidamente que pode acontecer, sim, esse assédio moral. Então, são as razões mais usuais que nós percebemos dentro da relação de trabalho. Mas é importante, já que o assédio moral, ele pode acontecer, qualquer um pode ser vítima de assédio moral. Doutora, existem chefes, eu já ouvi vários casos, então eu vou dividir aqui para poder, acho que com exemplos fica mais fácil, né? Que todo mundo fala, ele é mal educado, ele bate a porta na cara, ele desliga o telefone na cara, ele grita com as pessoas. Até que ponto isso pode ser considerado maltratar alguém? Até que ponto isso pode ser considerado assédio moral? Veja bem, a questão da personalidade da pessoa, desde que não ofende. Então, às vezes eu tenho um jeito mal-humorado. Eu não gosto não que seja certo. Não sou carinhoso, por Exatamente, exemplo, né? Isso não significa assédio moral. O assédio moral tem que ser diretamente àquela pessoa. Tanto é que ela precisa provar que aquilo foi direcionado a ela com má intenção. Então, olha, não quero dizer bom dia para você. Não significa que isso seja certo, que não cause outros problemas indenizatórios dentro de uma relação de trabalho. Mas assédio moral não há que se falar. Tem que ser diretamente proporcional àquela pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa tem síndrome de perseguição. Ela me disse oi porque sou eu. Mas não, ela não diz oi para ninguém. É a personalidade dela. Então, tem que tomar muito cuidado para ver se realmente isso é assédio moral ou não. Doutora, a senhora falou de depressão. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que chegam no ponto de não conseguirem sair de casa por conta dos problemas que elas estão vivendo no trabalho. Sim. A senhora deu o exemplo do mico ou da brincadeira da mão curta, que não é uma brincadeira. Não. Às vezes, a pessoa, de fato, não bateu uma meta e todo mundo fica falando, não, mas esse aí, não, ele não consegue a meta. E o chefe sempre fala, eu atrasadinho, não sei o quê. Eu percebo que as pessoas, elas vão ficando machucadas num tanto que daqui a pouco elas não conseguem sair de casa, de fato, e vão parar no psicólogo. Quando é hora de procurar, é lógico que eu não vou falar o psicólogo, né? Mas assim que começar a sentir os sintomas, você tem que pedir ajuda. Mas a minha pergunta é, quando é hora de procurar um advogado? Não tem que ser até um passo antes, se possível, de ficar tão mal? Sim. A primeira coisa que a gente orienta é quando a vítima está começando a ser assediada, a primeira coisa que ela tem que fazer é reagir, não aceitar que o assediador continue com esses atos. Segunda coisa que ela tem que fazer é conseguir provas para isso. Então, ela deve tentar comunicar alguém na empresa antes de procurar um advogado? Nós sempre orientamos antes que ela constitua provas para levar isso no setor responsável. Por quê? Às vezes ela vai até lá, o RH vai pegar a versão dela, chama o assediador, então fica aquela confusão e a empresa... Entende? Então, nós sempre orientamos primeiro, constitua provas, então tem várias formas. E-mail, porque muitas vezes quando o assediador, ele acaba pecando, ele nunca faz aquele crime perfeito, né? Então, ele manda e-mail, chama a pessoa por aquele nome, às vezes passa até a circular com esse constrangimento, essa humilhação bem expressa mesmo, gravação, telefone, você pega e grava as conversas do que eles fazem, leva para RH para dar oportunidade para que a empresa corrija isso, embora a empresa tenha a obrigação de fiscalizar o ambiente de trabalho dela, mas você dá oportunidade até porque você quer continuar trabalhando nessa empresa. Caso a empresa silencie, ou seja, olha, eu vou fechar os meus olhos e não vou fazer nada, aí sim procura um advogado de confiança para que ele possa pedir a rescisão indireta, caso a empresa não queira dispensá-la, ou realmente buscar indenização e não permita com que isso continue muito tempo. Por quê? É o que você disse. Quando a vítima começa a ser assediada moralmente, é o isolamento, depois vem a depressão profunda, e aí está o problema que muitas vezes as empresas esquecem. Essa vítima, ela não vai produzir o necessário, provavelmente ela vai ter que fazer um tratamento psicológico,
Quem vai pagar isso? Não é nem a empresa, é o INSS. Então, a gente acaba trazendo um prejuízo para toda a sociedade. Não só para a vítima, que é a pior, é aquela que sofre, porque assim é um dano para a vida inteira. Então, a gente sempre orienta as empresas, tomem cuidado, fiscalizem o ambiente de trabalho. Porque na Justiça do Trabalho não adianta falar, eu não sabia. Não adianta. Você vai ter que ser responsável por todos os danos, inclusive ter que pagar por todo o tratamento psicológico que essa vítima ter que arcar. Que ela vai precisar pagar, de repente, algum tratamento e tudo mais. Doutora, eu vou dar um exemplo para eu poder te fazer algumas perguntas. Eu estou imaginando um caso que, infelizmente, nesse ano a gente viu se repetindo por conta da crise econômica do país, que é uma empresa querendo demitir alguém. Aí o chefe começa a dar metas impossíveis de serem cumpridas. A partir dessas metas dadas, que não são cumpridas porque são impossíveis, o chefe chama essa pessoa na sala, sem outras pessoas verem, e começa a falar, você é inútil, você não consegue fazer isso nunca, você é burro, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora, se vira. Isso é assédio moral e como conseguir provas se ninguém está ouvindo? Isso não é assédio moral, isso houve uma situação constrangedora, humilhante, caracteriza indenização por dano moral, foi um ato praticado. Provar, se ele não tiver, por exemplo, não estiver gravando, vai ser muito difícil. Pode gravar? Pode gravar. Isso vai ser usado. Eu posso gravar desde que eu esteja participando daquela cena. Eu não posso, por exemplo, gravar. Exatamente. Então, quer dizer, se eu quiser deixar, vamos supor, né? Olha, eu aqui dando dica pra você, né? Deixar o celular ali, bom, acho que hoje, de novo, ele vai fazer o que ele fez ontem. Então, deixa o celular gravando e entra na sala. Pode fazer isso? Pode. Ele é autorizado não só a gravar, como utilizar isso no processo a favor dele. É uma grande prova, sim. Mas como a doutora falou, geralmente tem algum e-mail que deixa claro que isso está acontecendo, exatamente, né? Nessa cobrança de meta, alguma coisa normalmente assim, né? Tem. Normalmente. Para ser assédio moral, geralmente é repetitivo, é isso? Sim. Repetitivo e prolongado. Pedir as contas, não pedir as contas, tomar uma atitude antes, como é que deve funcionar isso? É exatamente aquilo que eu disse anteriormente. Procura o RH, levante todas as provas possíveis, né? Tenha toda a sorte de provas possíveis, reaja ao assediador, não permita, olha, falar, não gostei, não é assim que se trabalha. Se você não tiver uma mudança de atitude, eu vou até o setor responsável. Reúna a prova, caso ele continue deliberadamente com essas atitudes, procura o RH e espera com que o RH tome as providências. O que é ideal a empresa fazer? Levanta realmente, se realmente houve esse ato praticado pelo assediador, normalmente nós sempre orientamos, dispense-o por justa causa. Por quê? Quando você dispensa um funcionário por justa causa, você está demonstrando para todos os outros colaboradores. Nós exigimos respeito, não só nós, empresas, como vocês, entre vocês. Eu não permito com que abra precedente para que outros funcionários pratiquem a mesma coisa. E é assim que eu demonstro, sempre eu brinco, como eu educo meu filho, né? Não só dizendo, mas fazendo. Então, quando a empresa age dessa forma, com certeza evita com que outros pratiquem o mesmo ato posteriormente. Doutora, para quem está nos assistindo e fala, eu passei exatamente por essa situação, mas eu saí da empresa, eu não aguentei ficar. E agora, eu posso entrar com alguma ação? Eu sofri assédio moral. Tem uma prescrição para isso? Tem. A partir do dia que ela saiu da empresa, ela tem 2 anos para ajuizar a ação. Caso ela não tenha provas documentais, nem áudio, ela pode usar uma testemunha. Então, se ela saiu antes de 2 anos, procure um advogado de confiança o mais rápido possível para que ele possa, com toda a narrativa dela, ele ajuiza a reclamação trabalhista, só que ela vai precisar de testemunha para levar até a audiência e a testemunha dizer realmente tudo o que ela passou, ratificar todas aquelas alegações, com certeza o êxito é certo. Doutora, se a pessoa está trabalhando e ela pode entrar com uma ação enquanto ela está na empresa? Pode. Caso ela sendo vítima de assédio moral e ela não acha justo, e sempre é assim, olha, eu estou cumprindo todas as minhas obrigações dentro dessa relação de trabalho, eu ainda tenho que pedir demissão, né? Então, qual o instituto que o legislador entendeu de criar? Porque já sabedora dessas situações, chama uma rescisão indireta. Então, ela ajuiza a reclamação trabalhista trabalhando,
pedindo que haja rescisão contratual, mas as verbas serão pagas como se a empresa tivesse me dispensado. Perfeito. Então, não é eu que estou pedindo dispensa. Eu estou me desligando da empresa por culpa dela mesmo. Então, se é por culpa dela, ela que me paga todas as verbas rescisórias. Aí eu vou ter direito à multa de 40%, eu vou ter direito ao acesso ao fundo de garantia. Do fundo de garantia, ao seguro-desemprego. Então, é como se a empresa estivesse me dispensado. Mas nós orientamos sempre uma boa conversa entre empresa e o colaborador, é o mais ideal. Doutora, outra pergunta que eu te faço é sobre as testemunhas. Eu estou imaginando aqui pessoas que ainda estejam trabalhando na empresa e que de fato viram um outro sofrer assédio moral. Essa pessoa precisa daquela empresa. A gente está passando num momento, por exemplo, aqui no Brasil, que muitas pessoas estão desempregadas e a pessoa pensa, eu não posso perder esse emprego. E se eu, trabalhando na empresa, for testemunha, eu imagino que deve ter uma dificuldade, porque eticamente a pessoa quer ir, aí ela pensa no emprego. O que fazer? Qual que é a orientação até para quem foi chamado para ser testemunha de um amigo? Nós temos, isso é um divisor de águas. Por quê? A testemunha, na Justiça do Trabalho, nós chamamos de prostituta das provas, porque é a prova mais usual e que traz mais credibilidade no processo para o juiz, porque ele não participou daqueles fatos. Então, nada melhor do que uma pessoa para dizer, querido, o que aconteceu? Você não tem interesse no processo? Me conta o que aconteceu. Quando nós estamos representando o empregado, a vítima, num processo desse, ele fala, doutora, eu não tenho testemunha. Eu tenho aquele profissional, aquele colega, ele até iria, doutora, mas ele está trabalhando lá. Então, nós também ficamos numa posição. Só que a gente pergunta para o reclamante, olha, mas se ela for na Justiça do Trabalho, ela vai dizer a verdade? Doutora, ela vai. Por quê? A partir do momento que nós pedimos para o juiz intimar essa testemunha, ela já não é mais minha e nem da parte contrária, ela é do juiz. Ela tem que ir lá para dizer a verdade. Se acontecer isso, ela testemunha, ela realmente está numa situação difícil. Ela tem que chamar a empresa e falar, olha, eu fui chamada pelo juiz para ir dar o meu depoimento nesse processo e vocês sabem que eu não posso mentir, porque se ela mentir, ela pode ser presa, né? Falso testemunha é crime hoje. Então, ela tem que dizer à empresa para que o trabalho dela não seja prejudicado. Então, a empresa é obrigada realmente a compreender essa situação, já que não foi ela que criou essa situação, mas sim o próprio juiz que determinou a intimação dela. E a ideia é que a testemunha não penda para nenhum lado, ela apenas fala a verdade. Exatamente, a testemunha está lá para dizer a verdade e ajudar o juiz a julgar o processo. Doutora, outra coisa que eu vejo que me chama a atenção nos últimos tempos, e eu vi isso de algumas maneiras repetidas, são pessoas que estão desempregadas, aprontaram muito na empresa, aí arrumam um monte de coisa e falam, agora o juiz está sempre dando, e eu ouvi isso, tá? O juiz está sempre dando razão para o empregado, eu vou entrar com o processo e tentar conseguir alguma coisa. Eu vi isso de maneiras repetidas esse ano também. Não estou defendendo as empresas, mas eu estou falando que tem os dois lados, sim. O juiz está atento também a mentiras, quando várias testemunhas que foram mandadas embora falam ali, tem isso também? Sim, tem. Hoje, Jaque, pelo que a nossa experiência nos mostra, que a Justiça do Trabalho, antigamente, ela era muito protetora. Hoje, ela é mais para a realidade. Por quê? Considerando esses atos, constantemente, exatamente. Para você ter uma ideia, teve um caso na Justiça do Trabalho que um reclamante ajuizava uma ação, ele descobria que uma empresa falia e ele entrava com a ação. E aí a empresa, obviamente, ela faliu, ela não vai na audiência, então dá revelia. E aí o juiz começou conversando, falou, mas e ele não trabalhava para essas empresas. Então, assim, você vê casos absurdos. Um golpe, praticamente. Um golpe. Você vê casos absurdos na Justiça do Trabalho. Corajoso, né? Corajoso. Mas aí ele saiu bem mal depois, bem né? prejudicado, com certeza. Exatamente. Né? Então, nós percebemos, assim, nós temos casos que o reclamante recebe até pena por litigar de má fé. Então, em vez de ele receber alguma coisa, ele paga. A gente brinca, muito cuidado com esses pedidos abacaxi, porque você vai se dar mal. Então, não faça, não entre na Justiça do Trabalho sem você ter direito, porque isso faz com que você não só não receba, como você acabe pagando também perante a Justiça do Trabalho. Doutora, uma última pergunta para a gente caminhar para o fim do bate-papo é: quem paga por isso, a empresa ou aquele chefe, por exemplo, ou aquele colega de trabalho que praticou assédio? Infelizmente, a empresa, porque, como eu disse anteriormente, a empresa ela tem a obrigação não só de fiscalizar o ambiente de trabalho, como eleger bons profissionais. E se ela não elegeu bons profissionais, se ela não fiscalizou, ela teve culpa daquele ato. Então, ela passa a ser responsável
caso sim, infelizmente, perante a Justiça do Trabalho. E outra pergunta que não quer calar é quanto essa pessoa pode pedir? Como se mede o valor de assédio moral, doutora? Vai depender realmente do que ela demonstrar no processo que aquilo causou para ela. Então, depende de caso a caso, não há valor fixado, vai ficar ao critério do juiz, ele vai considerar a extensão do dano, ele vai considerar a culpa da empresa e o nexo entre aquilo que ela disse e o dano dela. Então, por exemplo, se ela chegou a ter uma depressão, se essa depressão foi crônica, se psicólogo ela pode ficou em tratamento, por exemplo? Sim, tem até perícia nesse processo, dependendo do caso, ela tem que passar por uma perícia médica, o perito vai analisar se aquela depressão advém realmente daquele assédio moral. Então, com base em todas as provas reunidas naquele processo, é que o juiz vai arbitrar a indenização. Demora muito? É desde 10 mil a 100 mil reais, depende. Olha, valores, né? Sim. Demora muito? A Justiça do Trabalho? É. Está muito rápida. Doutora, é um prazer te receber aqui sempre. Obrigada. Espero que no ano de 2017 você venha muitas vezes. Prazer, Viu? Feliz Natal, um excelente ano novo. Site para quem quiser entrar em contato com a doutora, www.avilalacerda.com.br e o Facebook, facebook.com.br/Avila Lacerda. Está passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde. Obrigada, Jati, adorei.